O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a segunda-feira da oitava de Páscoa. Isto é, a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo e nós a celebramos durante 8 dias. E nós veremos que o Evangelho será sempre o Evangelho da ressurreição, com aspectos diferentes para nós. No Evangelho de hoje, nós vemos aqui que as mulheres, o contexto é que as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de nosso Senhor, como nós refletíamos ontem, isto é, as mulheres, elas não esperavam Jesus ressuscitado, elas foram lá para fazer um gesto de amor para com o corpo de Cristo. Elas foram embalsamar, ungir o corpo de Cristo. Chegando lá, diz que elas viram o anjo disse: que é que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que está vivo? E elas voltaram para anunciar o que elas tinham visto, o que elas tinham ouvido. Então é aqui o versículo 8: as mulheres partiram depressa, estavam com medo, mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. Então aqui, meus santos, este primeiro detalhe, é verdade que as mulheres, elas careciam de fé. Por quê? Porque elas não esperavam Jesus ressuscitado. Mas elas não careciam de amor. Elas estavam pobres de fé, porque elas não esperavam Jesus ressuscitado, mas elas não estavam pobres de amor, porque elas foram lá de manhã para ungir o corpo do seu Senhor. Foi o amor que as motivou a ir até lá, porque os apóstolos não foram. A falta de fé estava presente nas mulheres e nos apóstolos. A única que permaneceu na fé foi a Virgem Maria. Ela não foi ao sepulcro porque ela esperava o seu filho vivo. Ela sabia que o seu filho haveria de ressuscitar, porque ela guardou no seu coração todas as suas palavras. Mas as outras mulheres e os apóstolos, todos estavam vacilantes na fé. E diz aqui que só as mulheres se levantaram cedinho e foram lá ungir o corpo de nosso Senhor.
E nosso Senhor, meus santos, que não se deixa vencer em generosidade. Lembra que nós já refletimos sobre essa frase de Santo Inácio de Loyola: Deus não se deixa vencer em generosidade, Deus recompensa a generosidade, o amor daquelas mulheres, porque Ele apareceu a elas antes que aos apóstolos. Interessante que quando Jesus nasceu, Jesus apareceu primeiramente aos pastores. Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Não há como aqui não lembrar aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz: Deus escolheu os loucos para humilhar os sábios. Deus escolheu os fracos para humilhar os fortes. Deus escolheu os que não são para humilhar aqueles que pensam que são. Isto é, Deus escolheu as mulheres que na sociedade de então elas não tinham grande valor, eram apenas mulheres. Pois bem, Deus as escolhe para que elas sejam as primeiras apóstolas, as primeiras anunciadoras de Jesus ressuscitado. Pois bem, então aqui é apenas para nos incentivar, meus santos, a ser generosos. Se somos generosos com Deus, saibamos, Ele nos recompensará, e nos recompensará além do que pensamos e esperamos. Se nós amarmos a Deus e por amor a Deus fizermos o que fizermos de bom, Deus nos recompensará. Por isso, não desanimemos. Mesmo em meio às dificuldades, faça tudo por amor a Deus. Sorria por amor a Deus, lave os seus pratos por amor a Deus, cuide dos seus filhos por amor a Deus, seja paciente com a sua esposa por amor a Deus, seja paciente com o seu marido por amor a Deus, faça as suas orações por amor a Deus. Sim, as orações sempre deveriam ser feitas por amor a Deus, né? Mas a gente às vezes faz porque a gente gosta, porque me dá arrepio, porque eu me sinto bem. Mas isso aqui é tudo efeito secundário, e bem secundário, porque eu acho que arrepio já faz muito tempo que a gente não sente, né? Na oração. Isso é efeito secundário. O efeito primário é o quê? Porque eu quero agradar a Deus. Aí eu rezo: mas a minha oração está tão seca. Mas independentemente do que eu sinto, o que importa é que eu sei que eu alegro a Deus. Padre, mas ser virtuoso é tão difícil, me custa tanto. Eu sei, mas independentemente do que me custa, o que importa é a alegria que eu causo ao coração de Deus. E saiba, meu santo, minha santa, que quando por Deus fazemos o bem, com um bem maior, Ele nos recompensa. Deus não se deixa vencer em generosidade. Pois bem, sigamos aqui então. Então, as mulheres anunciam anunciam aos apóstolos aquilo que elas tinham presenciado. Versículo 10, então, um pouquinho antes, Jesus se encontra com elas, e Jesus diz, versículo 10, Mateus, capítulo 28, versículo 10, então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Jesus se encontra com elas: não tenhas medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá eles me verão. É pela primeira vez que Jesus chama os apóstolos de irmãos, e é interessante que Jesus chama os apóstolos de irmãos depois de tudo aquilo que eles fizeram. Vejam aqui a generosidade, o amor, a misericórdia do coração de nosso Senhor. Nós, provavelmente, diríamos assim: diga lá aqueles que me abandonaram, diga lá aqueles que me negaram, diga lá que eu estou lá
nos conquista com a sua paixão, morte e ressurreição, é o da filiação divina. Porque Jesus por nós sofreu, morreu e ressuscitou, Ele nos tornou filhos de Deus e consequentemente nos tornou irmãos seus. Nós somos irmãos de Jesus. Isso é uma realidade que nós refletíamos isso na homilia de domingo, de ontem, que não caiu ainda no nosso coração. Eu sou irmão de Jesus, eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, Jesus é meu irmão. Santa Teresinha do Menino Jesus dizem, aqueles que escrevem a seu respeito, que muitas vezes, ela mesma na sua autobiografia, ela mesma, quando rezava o terço, por exemplo, o Pai Nosso, ela não passava da palavra Pai, e parava. Imaginem o quanto demorava a rezar o texto com Santa Teresinha, né? Mas quando ela chegava em Pai, chamar a Deus de Pai era uma realidade. A gente já vai, Pai nosso que estás no céu, santificado, e vai-se embora. Santa Teresinha, quando mergulhava naquela palavra Pai, chamar a Deus de Pai, que maravilha. Então somos nós também. Imagine, Jesus é meu irmão, ide a meus irmãos, Jesus está me chamando de irmão, e eu ouço isso com certa pressa e indiferença, nem me dou conta da profundidade desta palavra. Ele é meu irmão, Ele é meu amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então precisamos, nesse tempo de Páscoa, nos aprofundar nessa realidade da familiaridade com Jesus, da familiaridade com Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador. Pois bem, sigamos em frente. Então Jesus diz, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Mateus capítulo 28, versículo 11. Os guardas disseram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. O que foi mesmo que aqui aconteceu? Nós estamos aqui em Mateus capítulo 28, né? O evangelho de hoje começa no versículo 8º. Pois bem, mas voltemos um pouquinho só para ver, para ouvir o que foi que aconteceu. Mateus 28, versículo 1. Passado o sábado, ao despontar da aurora do primeiro dia da semana, Maria Madalena com a outra Maria foram ao sepulcro. Sobreveio um forte tremor, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e fez rodar a pedra, sentando-se em cima. Seu aspecto era de um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres, não temais, sei que buscais a Jesus, o crucificado, Ele não está aqui, ressuscitou. Foi isso que aconteceu. E foi isso o que os guardas disseram aos sumos sacerdotes. Ora, diante disso, qual é a atitude normal? Os sumos sacerdotes pensam, nossa, e não é que aconteceu o que ele tinha dito? Não! Quando os sumos sacerdotes ouviram isso, eles endureceram ainda mais, pagaram os guardas e disseram, olha, toma essa grande soma de dinheiro. Versículo 12, os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos, com as outras autoridades judaicas, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei que os discípulos foram ao túmulo durante a noite e roubaram o corpo. Imagine aqui, meus santos, a mesma graça da ressurreição, para uns
faz progredir no amor, a outros faz endurecer ainda mais no pecado. É esse o mistério. A mesma graça, diante da mesma graça da ressurreição, uns saem da sua frieza e do seu medo e começam a crer e se deixam mover pela graça. Outros se endurecem ainda mais e agora recorrem até à mentira. Diga que vocês viram que os discípulos deles levaram o corpo. E é isso que será transmitido. Eles não estão dispostos a mudar de vida de maneira alguma. Eles se endurecem no pecado. Meus irmãos, diante desta palavra, nós precisamos com muita humildade suplicar a nosso Senhor que a graça da sua ressurreição nos faça mudar de vida. Que nós não sejamos como os sumos sacerdotes e os anciãos, que vamos nos endurecendo e nos enraizando cada vez mais na nossa maneira antiga de pensar, na nossa maneira antiga de viver. Os sumos sacerdotes não estavam dispostos a mudar de vida. E a pergunta é: e você está disposto? E você está disposta a mudar de vida? Você sabe quais são os aspectos da sua vida que precisam ser mudados. E a pergunta é: você está disposto a se deixar mudar pela graça? Ou vai passou a Quaresma, passou a Semana Santa, vai passar a Páscoa da Ressurreição, vai passar a oitava, passarão os 50 dias de Páscoa, e você vai continuar com a mesma vida de sempre, amarrado e apegado aos mesmos pecados de sempre. De modo que, meus santos, a ressurreição de Cristo, por culpa sua, não será salvação na sua vida. Mas se você, meu santo, minha santa, com humildade suplicar ao Senhor o dom do Espírito Santo, porque é Ele que modifica as nossas vidas, se você pedir a Deus o dom do Espírito Santo, se você disser: Jesus, eu quero também ressuscitar contigo. Jesus, eu quero também passar da morte para a vida, me ajuda, Jesus. Eu quero também, como os apóstolos, eu quero sair da incredulidade à fé. Eu quero também, como os apóstolos que te negaram, eu quero passar da negação à proclamação da minha fé, do medo à fortaleza, à fidelidade. Me ajuda, Jesus. Se você, meu santo, minha santa, nas suas orações, hoje, amanhã, a cada dia, isso suplicar, eu não tenho dúvida que este dom lhe será concedido, porque a verdade ressuscitou. Jesus, a verdade, ressuscitou, e Ele disse: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta graça a todos nós, e sejamos generosos, peçamos também para os nossos, para que Deus conceda a eles isto que nós estamos pedindo para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.